Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Talk Grow, esse que é o bate-papo sobre negócios da Wingrow. Se você assistiu o Talk Grow passado, onde nós falamos sobre espiritualidade de negócio, você certamente sabe qual é o assunto do Talk Grow dessa semana, que é execução. Né? E tem queria começar isso aqui com uma frase, que é aquela frase que muitos já conhecem, que é: mais vale um bom plano executado hoje do que um plano perfeito executado amanhã. Né? E por quê? Porque amanhã é sempre nunca, né? Amanhã é sábado, a gente está gravando isso na sexta, amanhã é sábado, só que se eu falar amanhã é sábado é domingo, depois é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta e é nunca, né? Eu não estou falando para você sair fazendo as coisas por aí, não é isso que a gente vai falar aqui. Óbvio que você tem que ter um plano, mas uma hora você tem que pegar e simplesmente colocar em prática, né? Então, Paulo, eu queria começar esse Talk Grow aqui uma pergunta para você que já tem muita vivência e muita experiência no mundo, nesse mundo profissional, né? E certamente você já viu centenas, talvez milhares e milhares de planos executados, ou talvez alguns não executados, e certamente alguns foram mal sucedidos e outros foram bem sucedidos. E na sua opinião, o que a execução pode mudar isso, né? Como que a execução, uma boa execução pode fazer um plano que talvez fosse ser mal sucedido e tornar ele um plano bem sucedido? Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Alegria estar aqui de novo, conversando com vocês, conversando com o Pedrão, sobre um assunto também muito prático aí de vocês, né? E aí, respondendo essa sua pergunta, Pedro, eu diria o seguinte, cara, é impressionante como é que a execução tem sido subestimada na administração ultimamente. É impressionante. E ela, na verdade, é o coração do sucesso, porque é bem verdade, óbvio, você tem que estabelecer a meta principal, o seu objetivo maior, mas a execução é o coração da coisa. E a execução tem sido a menos trabalhada ultimamente. Repara que interessante, se você perguntar para uma pessoa qualquer, e, por exemplo, o que você tem mais se dedicado nos últimos tempos? Mais à execução ou ao planejamento? As pessoas vão mostrar, vamos dizer assim, o planejamento, a parte do porquê, né? Do plano das coisas, a pessoa muito mais na execução. Você for procurar os cursos de pós-graduação e MBA e tal, você vai ver sempre o seguinte: o pessoal dá toda a ênfase em estratégia, porque parece que estratégia é um nome que vem demais, né? Um nome bonito, então estratégico, plano estratégico, estratégia e tal. E a execução tem pouquíssimo enfoque. Muita gente estuda, muita gente vê a teoria de planos e tal, teoria da estratégia e tal. Pode ser dinâmica, pode ser estática, melhor é dinâmica e tal, mas a parte de execução fica sendo sempre comprometida. E, no entanto, é a chave da coisa. Se você for procurar as empresas mais bem-sucedidas, elas são as empresas que fazem muito bem o que fazem. Você pega a Amazon, você pega a Apple, você pega empresas que, definido o que fazer, saem para o jogo, como você falou, primeiro com uma rapidez danada para não perder o bom por causa do ótimo. E segundo, saem para fazer bem feito. Então, isso faz toda a diferença. É impressionante. Quer dizer, é o coração da coisa, é a execução. A execução é o como, né? A gente sempre diz, né? Lá da administração no passado, a gente lembra assim, o sentido de administração é planejamento, execução e controle. É verdade. Agora, a execução está relacionada com o como, né? O planejamento está relacionado com o porquê. E o controle é o que você faz e como você controla aquilo dali. Então, assim, é muito importante você ter essa coisa funcionando como um todo. E a coisa que mais é dispendiosa em termos de tempo e de recursos é a execução. Então, se você tem uma execução mal feita, a coisa toda, no mínimo, você despende, perde tempo é dinheiro, você perde recursos enormes com isso daí. Então, a execução é o coração, efetivamente, de um negócio bem-sucedido. Isso está claríssimo para mim. E volto a dizer, não sou só eu que estou falando isso, mas a gente vê nas empresas bem-sucedidas como elas executam bem, né? E você disse, né, que a pessoa perde tempo e dinheiro, né? E mais que isso, ela deixa de colher bons resultados ou melhores resultados, né? E aí, no próximo ciclo de execução dela, de um novo plano, de uma nova estratégia, ela começa já com menos recursos, né? Ela começa a entrar numa espiral de insucesso, né? Em vez de ir para frente, etc. Então, eu acho que isso é uma outra coisa. Só que aí, quando a gente fala de execução e resultado, né? Eu vejo que às vezes muitas pessoas ficam muito apegadas ao resultado que ela teve, né? Ou seja, ela fica apegada ao que já passou.
E às vezes você tem que olhar para o agora, né? O que está acontecendo agora? Daí aquela coisa de mundo interno e mundo externo, né? Plano, um planejamento, uma estratégia, aquilo é quase que um mundo interno seu, né? Que você não colocou ele ainda para interagir com o mundo externo, para interagir com as pessoas, para interagir com as dificuldades do mundo, com as questões econômicas, que são todas muito dinâmicas e mudam muito, né? Aquilo ali ainda não começou a interagir. E às vezes você desenha estratégia, vai lá, coloca em prática, e só daqui um ano, daqui 6 meses, só no final dela que você vai olhar o que aconteceu, esquecer de olhar o dia a dia, o agora, as chances são que você não chegue naquele resultado mais, né? Porque você tem que ir mudando aquilo, né? Senão você não consegue ir adaptando ela, porque o mundo é tão dinâmico. Então você tem que ir executando e corrigindo o percurso, a rota, né? Então eu vejo assim essa coisa de às vezes focar muito no agora, né? E não tanto no futuro ou no que já passou, né? Porque quando você analisa um resultado, na verdade você está olhando o que já passou, né? Quando na verdade você tem que olhar o agora, o que está acontecendo agora e o que eu posso fazer agora para chegar no meu próximo resultado desejado, né? Eu diria assim que cada vez mais é isso que a gente está falando, né? A importância da execução é enorme para que os resultados aconteçam da maneira prevista, sejam bons, sejam melhores, né? Não sejam imprevisíveis, sejam resultados que você de alguma maneira prevê ou que você de alguma maneira planejou para chegar neles, mas realmente você tem que dar uma ênfase diferente para a execução. E aí tem vários aspectos a considerar, né? Você tem que considerar o aspecto, eu diria assim, de processo, né? É importante que a execução seja feita com processos, tenha processos para fazer, os processos sejam repetíveis, para que você possa ter aumento de produtividade, verificando os elementos que compõem essa cadeia toda da produção, para que você possa fazer isso da melhor maneira possível. É importante que você não esqueça de uma coisa fundamental, né? Além de executar bem essa estratégia feita anteriormente, lembrar que tudo isso é feito por pessoas. Então, ou seja, é fundamental que exista um foco muito forte no engajamento, na motivação das pessoas. E se isso não acontece, simplesmente não acontece a execução bem feita. Então, para que você atinja aquilo que você precisa, existe um desafio muito grande, que é movimentar pessoas, né? E buscar um nível de excelência na execução das coisas pelas pessoas. Então, são pessoas, e a equipe não se engaja naturalmente, não tem milagre. Você chegar, não, fiz um tremendo de um plano, eu vou chegar para a equipe vai ficar doida para fazer o negócio. Não, não é assim. Se você não tiver liderança, não tiver uma tremenda uma habilidade, um engajamento para conseguir as pessoas, elas dispersam. Então, não adianta você fazer um plano bonito, você ter uma execução que você quer fazer bonitinha, se você não conseguir mobilizar as pessoas. Então, o comprometimento das pessoas é muito mais do que simplesmente concordarem. É você conseguir conquistar o coração das pessoas para que elas assumam aquilo como sendo delas. Aí você vai ter uma condição de expectativa de resultados boa, porque só assim a coisa se completa. Mas sempre, é importante entender isso, sempre junto e através de pessoas. Sem pessoas não tem trabalho, não tem execução. E sem motivação, sem pessoas comprometidas e motivadas, não chega em lugar nenhum. Legal. Execução e liderança andam lado a lado, né? E a execução nunca pode ser um fardo, né? A pessoa que tem um fardo para carregar, ela não vai executar bem, né? Então, aquela coisa aqueles líderes lá que vão lá, enchem, criam medo, né? Tocam terror, e aí a pessoa, ninguém ganha o jogo com medo, né? O medo, ele não vai te levar à vitória, né? Dificilmente as pessoas ganham alguma coisa com medo, né? Elas têm que ter vontade, desejo, né? Porque aí você fica com a cabeça aberta, né? O medo, ele te... E aí, nesse mundo tão dinâmico, se você joga com medo, você vai se fechar para as adversidades, né? Você vai, de certa forma, ser menos criativo e solucionar menos o que vai acontecer que não estava no plano, né? As coisas que você não tinha previsto. E são muitas, né? Ainda mais hoje em dia. A imprevisibilidade hoje é alta. E aí, nesse ponto, Paulo, eu acho que o OKR ele é uma coisa que ajuda muito, né, na execução. Na verdade, eu vou até falar um pouquinho mais do OKR daqui a pouco, porque vamos considerar ele assim como um dos elementos muito importantes aí para poder trabalhar esse assunto. Mas antes do trabalho, eu queria só enfatizar um pouquinho mais, Pedrão, o aspecto assim de comportamento, né? Na verdade, para que uma execução seja bem feita, né, há um desafio para as pessoas e há efetivamente necessidade de um grande engajamento. E você está falando de engajamento, é mudança de comportamento.
Então, é um negócio muito complicado. Ou seja, você, para ter a mudança de comportamento, você tem que ter um conjunto de coisas ao redor, né? E uma delas é a que a gente chama lá da segurança psicológica, né? As pessoas têm que se sentir bem no lugar que elas estão. Elas têm que se sentir num grupo, por exemplo, numa equipe de trabalho, elas têm que sentir que elas podem confiar naquele grupo. Porque senão o que acontece? Acontece com a maioria dos grupos. As pessoas se reservam, se guardam e ficam assim, não, eu não vou fazer aquilo porque eu não sei se essa pessoa está querendo me ajudar, está querendo me ferrar, está querendo isso e tal. Ou seja, se as pessoas não se confiarem e não tiver aquilo que agora estão modernamente chamando de segurança psicológica no ambiente do grupo, o grupo não consegue gerar um engajamento, não se consegue mudar, não se consegue fazer mudança de atitude das pessoas para que elas entrem no projeto de fato, como se fosse delas e com vontade enorme de fazer as coisas acontecerem. Então, eu saliento isso assim, existem alguns aspectos que são muito críticos, que estão relacionados a pessoas e processos, principalmente, né? E pessoas, liderança, né? Quando a gente fala de gente, a gente está falando da liderança dessas pessoas também, são muito críticos. Agora, os estudos, poucos que tem relativamente, né, em comparação com o de estratégia, que tem sobre o assunto, levaram a algumas conclusões que são muito legais e que mostram o seguinte, já tem uma lógica que você consegue enxergar, Pedro, que também ela vale no OKR, ela vale em outros métodos, que tem já uma condição de sintetizar, e aí o OKR é o que faz isso melhor, na nossa opinião, por isso nós vamos falar um pouquinho mais dele no fim, lembrando também que nós já falamos do OKR em Talk Growth anteriores, mas existe uma lógica disso aí, né? Eu diria para você que existem 4 aspectos, né, que são fundamentais nessa busca de, vamos dizer assim, de obter realmente a condição de execução no nível de excelência das metas que a empresa possa ter. Essas coisas quais são? Primeiro, a clareza das metas, né? É importante que as pessoas tenham de maneira muito clara conhecimento das metas, conhecimento, e essas metas têm que ser claras para as pessoas. Então, aí é uma questão até de comunicação, porque, afinal de contas, as pessoas, e uma das coisas que mais as empresas, todos os lugares têm dificuldade, é com comunicação. Então, falando de uma maneira simples, clareza na meta, divulgação da meta. Segundo aspecto que as pessoas têm que ter, já falamos anteriormente bastante, é o comprometimento das pessoas com essa coisa, com o que você quer executar, com as metas, com o que você estiver objetivando. A terceira coisa é que, ao conseguir para conseguir esse engajamento, esse comprometimento, na verdade, você acaba precisando muito de colaboração das pessoas. As pessoas precisam estar juntas no processo. É um negócio que não acontece assim, né? Elas vão ter que assumir de fato. E, para isso, elas têm que assumir, de certa maneira, também aquilo que a gente pode dizer, um comprometimento, né? Então, assim, as pessoas precisam se comprometer no sentido de responsabilização, no sentido não só comprometer porque gostaram do projeto, e sim de responsabilidade, ou seja, eles têm que ser donos do negócio. É importante para caramba a gente perceber que esse nível de execução ideal, ele pressupõe necessariamente uma assunção de responsabilidade pelas pessoas. Por isso que, quando você faz os grupos, você separa grupos de responsáveis por cada atividade. E aí isso acontece no Squad e outras formas de trabalhar. No Scrum, você tem os grupos que têm a sua responsabilidade. E esses grupos precisam assumir essa responsabilidade. Para isso, elas têm que ter aquilo que a gente falou, um ambiente confiável, um ambiente tranquilo, um ambiente com a tal da segurança psicológica, que elas possam fazer isso. Mas elas precisam, efetivamente, assumir essa responsabilidade com a execução e com o grupo. Aí sim os resultados acontecem muito mais rapidamente, né? E aí e também tem que... Não pode ficar se colocando muito limite, né? Aquela pessoa fica se limitando tudo. Isso aqui não dá por causa disso, fica arrumando culpado para tudo. Aqui no Brasil é muito difícil, o custo aqui é muito caro, isso aqui é inviável aqui, não tem como fazer. E aí você começa a ficar todo travado, né? E às vezes você tem que quebrar um pouco a hierarquia, você tem que abrir um pouco mais a cabeça, parar de ficar se limitando, quebrar um pouco as hierarquias e juntar todo mundo e ver o que cada um pode contribuir criativamente para poder chegar no objetivo final ali, né? É aquela coisa de, sabe, não dá para ficar se limitando muito. É muito difícil aqui, muito, muito custoso aqui, mas às vezes a pessoa não para e olha para
Aí entra o digital, que é o assunto próximo do Tal Grow, que é a atitude digital. Aí entra, pô, escala, né? Ah, não consigo repassar esse preço aqui. Para mim tem que ser esse preço aqui, senão isso aqui é inviável. Ué, tudo bem, reduz o preço e aumenta a escala. Aí você viabiliza a coisa de alguma forma, né? Aí você está num país igual ao Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões de habitantes, 174 milhões, alguma coisa assim, estão na internet. Todo mundo fala a mesma língua. Você tem total possibilidade de ter uma escala que são pouquíssimos países que têm essa oportunidade de atingir tanta gente como nós temos. Nós temos essa oportunidade. São poucos países que são tão grandes em população como nós. É muita gente aqui. Então, às vezes o jeito de viabilizar as coisas é reduzindo o preço e aumentando a escala, porque tem muita gente que eu vejo que às vezes fica naquela coisa, ela se limita, né? Não, eu tenho que vender por esse preço, não consigo. Só que eu não consigo repassar esse preço porque o Brasil é ruim, porque o Brasil está numa crise, porque as pessoas aqui não têm dinheiro, não sei o que lá. E aí fica sempre com um negocinho pequenininho ali, né? E aí a pessoa acha que não consegue crescer. Não, você tem que simplesmente definir o objetivo. Não, eu vou crescer muito. E aí você vai encontrando soluções e abre a cabeça para coisas novas, né? E você vai encontrando uma coisa. E deixa o novo contagiar um pouco, né? Para você encontrando novos caminhos, né? E traçando novos planos, né? Então, eu acho que não dá para se limitar, né? Eu não gosto muito de, assim, como é que eu não gosto muito, assim? Às vezes é meio estranho a gente ficar falando de Elon Musk. Na verdade, é preciso realmente abrir a cabeça, né? Uhum. Desculpa, você estava falando, Pedrão? Não, às vezes a gente fica falando muito de Apple, Elon Musk, Tesla, Vale do Silício. Pô, estou no Brasil, né? É tão diferente as coisas aqui de lá. Mas, assim, uma das coisas que todos eles lá tiveram, eles não têm limites. Esses dias, recentemente, o Elon Musk estava falando, ele deu uma declaração muito legal, que vários outros já deram. Não existe não sei, não existe não posso, não existe não dá, não existe não tem dinheiro, não existe nada. A única coisa que existe é o sonho e fazer tudo que for preciso, inclusive aquilo que você ainda nem sabe que dá para fazer, para conseguir realizar aquilo. Então não existe nenhum limite. Eu acho que a humanidade chegou num ponto, né, com todas as tecnologias que nós temos hoje, não existe limite. Não existe limite. Então não dá para. E aí aquela coisa da hierarquia, não, isso aqui não é da minha área, isso aqui é da outra área. É verdade que tem que ter, a empresa tem que ter uma estrutura, você tem que ter um cara de tecnologia, tem que ter organização. Mas se não tiver, e você tem que chegar no plano, alguém tem que fazer. Então alguém tem que tomar a liderança daquele negócio, simplesmente ir lá e fazer. Esses dias, eu não manjo nada de servidor, eu não entendo nada de servidor, mas precisava fazer uma série de alterações e não tinha, na empresa, não tinha uma pessoa de TI capacitada para fazer isso. Então eu fui lá e fiz. E assim, não é bem por sorte, estudei minimamente para conseguir fazer isso, acabou funcionando, deu certo. Então, às vezes você simplesmente tem que ir lá e fazer. Porque não dá para travar. Não, isso aqui não dá certo porque a gente não tem essa pessoa. Aí o outro pessoa lá fala assim, não, e não tem como colocar essa pessoa, não tem dinheiro para contratar. Se alguém não quebrar esse ciclo, então alguém tem que simplesmente assumir a rédea, quebrar esse negócio. De preferência tem que ser o dono do negócio, né? Para dar o exemplo. E todo mundo tem que ser contagiado por isso. E fazer o que precisa ser feito. Às vezes não é da sua área, mas você tem que ir lá e fazer a coisa que não é da sua área. Se não tiver ninguém para fazer, você tem que assumir isso e você fazer. E você, às vezes, você vai se reinventar, você vai descobrir uma coisa nova. E aí é aquela coisa de que não pode ser um fardo, né? Então, por isso que você tem que amar o lugar que você quer chegar e amar o dia a dia. E aí você faz aquilo que antes você nem sabia que podia fazer. Mas, enfim, acho que eu já... Não, muito legal. Na verdade, assim, realmente você precisa assumir essa coisa e é como você falou, no mínimo, puxar o limite mais para frente, né? Não é assim. Hoje em dia, com tantas tecnologias, como você falou também, realmente você tem sempre mais o que fazer. Você vai no Google, vai lá aprender, pega no YouTube, vê um vídeo do negócio, sai fazendo. Então, assim, tem muitas novas chances de você aprender aquela coisa com a coisa acontecendo. Óbvio que tem uma necessidade de uma organização, mas é importante você experimentar, você fazer e tentar fazer disso virar um processo para que você possa repetir isso de uma maneira cada vez melhor. Aí eu lembro uma coisa muito legal. Tem uns caras... tem um livro antigo, acho que todo mundo, ou muita gente pode conhecer esse livro, né, chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. É um livro foi um dos maiores best-sellers da história da legislação no mundo, feito por um cara chamado Stephen Covey. Esse cara faleceu, né? E ele tem um filho que se chama Cian Covey, né? Esse filho, junto com um grupo de outras pessoas, estudou esse assunto a fundo
e identificou 4 que eles chamaram 4 disciplinas de execução, né? Então, assim, na verdade, esse assunto está nesse livro daqui, ó, As 4 Disciplinas da Execução. Esse é o livro, né? Nesse livro aqui, eles mostram o seguinte, quais são essas disciplinas? Eles disseram, né, nesse ambiente de caos que a gente acaba ficando de tantas coisas fazendo ao mesmo tempo e tal, a gente precisa organizar eles chamam isso de organizar o redemoinho, né? Ou seja, a coisa que eu sempre digo, né, é muito importante para nós gestores entender o seguinte: a coisa mais básica e importante que tem é separar o que é urgente do importante. Então, assim, muita gente não para e pensa nisso. Então, assim, aquilo que é importante, você, se fizer bem feito, você vai ter condição de aproveitar outras vezes e vai ser um negócio que vai te conduzir a um resultado efetivo. O urgente é muito apagar incêndio. Então, você precisa diminuir o urgente e aumentar o importante. Esse é um negócio tradicional, todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar disso, não é novidade nenhuma. Agora, quando você faz isso, ou seja, dominou um pouco esse ambiente do caos, e aí a gente sempre recomenda, né, Pedro, que as pessoas, nesse caos, elas tentem usar alguns organizadores pessoais. Então, sei lá, vai ser o Trello, vai ser o Ranlan, vai ser junto com a metodologia do GTD, vai ter agora o Monday, né, Pedrão, que você me apresentou. O Monday é uma ferramenta super legal, barata e fácil de usar. Mas você estava falando, só um parênteses rápido aqui, você estava falando assim, uma coisa simples, uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes a dificuldade está em praticar, né? Porque, na verdade, executar e praticar, existe uma certa genialidade por trás disso. A gente não percebe, a gente acha que genial é só uma ideia simplesmente incrível, um negócio de física quântica, são só coisas, né? É uma tecnologia completamente nova que antes não existia, uma bateria para fazer um super carro, um foguete. A gente acha que coisas geniais são coisas que não estão no nosso mundo, mas às vezes a genialidade... Existem pessoas que executam com genialidade, é isso que eu quero dizer. E elas fazem negócios que pareciam ser coisas simples e básicas, ser um negócio incrível. Porque você tem que ter uma certa genialidade de lidar com pessoas, de lidar com circunstâncias, de lidar com situações diferentes. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Então, às vezes é um negócio simples, isso aí todo mundo fala, mas você pratica. Às vezes você desdenha, às vezes a pessoa desdenha de uma coisa que todo mundo fala, mas ela nunca tentou praticar, ela nunca nem tentou colocar aquilo em prática. E aí ela acha que é um negócio babaca, que é um negócio muito básico, que ela já faz isso, só que ela não faz, ela nem entendeu ainda a profundidade da coisa. Então, acho que então você tem que pegar, às vezes, o que é simples, o que parece simples, e tenta colocar em prática para você ver. É a questão do dia. Às vezes você vai lá, olha um desenho todo bonito e tal, vai pôr em prática aquilo. Vai arrumar recursos para fazer aquilo. Mas, enfim, Paulo, você estava falando, eu fecho parênteses aqui. Não, legal. Na verdade, assim, esses caras, esse Covey, filho, né, que é o Cian Covey, junto com outros caras, inclusive um brasileiro chamado Bill Moraes, fizeram, então, esse livro. E nesse livro eles falam das disciplinas da execução, ou seja, 4 coisas importantes para você fazer para executar bem feito. Primeiro, que é um consenso, eu já falei antes, né, a falta da clareza e a falta de foco nas metas. Então, assim, você tem que ter foco muito forte no que você realmente considera, ele usa essa expressão no livro, crucialmente importante. Realmente, ou seja, aquela essência da coisa. E aí a gente já começa a fazer um link com, por exemplo, com o OKR, que é a ferramenta, na nossa opinião, que a gente mais recomenda hoje em dia de mudança de gestão, de uma maneira com resultados fantásticos, como a gente sempre fala. É exatamente você dizer o seguinte: crucialmente importante são só algumas coisas que você faz na empresa. Não são todas. Você faz muita coisa que é rotina, é dia a dia, então é processo, otimiza, bota no computador, bota na máquina, faz isso, faz aquilo. Agora, as coisas que você realmente requer cabeça, diferenciação, você poder comparar, estudar mercado, concorrência, clientes, comportamentos e tudo mais. Então, essas coisas que são crucialmente importantes é que você deve focar. Então, primeira coisa. Segundo aspecto que ele diz, a segunda disciplina que eles dizem nesse livro, ele diz o seguinte: atue nas medidas de correção. O que são essas medidas de correção? São as medidas, em última análise, que a gente tem no OKR, são as metas. Ou seja, aquela forma que você vai fazer para chegar naquele objetivo, você vai, de alguma maneira, ter um indicador, você vai ter uma forma de acompanhar aquilo sempre com números, né? A coisa tem que ser mensurável, e essa é uma das características do OKR muito forte. As coisas todas têm que ser mensuráveis para que você possa acompanhar de fato. Também falam de uma terceira coisa legal, eles falam o seguinte: mantenha um placar envolvente. Olha que legal, manter um placar envolvente, isso é profundo, cara. Isso me lembra, aí o Pedro é especializado nesse negócio que eu vou falar, isso me lembra gamification, isso lembra um monte de coisa assim, mas é fantástico, você tem que ter um placar, cara.
E aí o OKR você faz todo mês, você tem um monte de indicadores gráficos que você mostra para que você possa ver como é que você está evoluindo. Mas ter placar na tua frente, bicho, é aquele negócio. Eu sempre falo, como é que você vai jogar tá numa partida de futebol, você pergunta para o outro, quanto é que está o jogo? O cara fala, não sei. Quantos minutos faltam para terminar? Não sei. Não tem jogo. O jogo tem que ter um placar. Tem que ter quem é que está melhor do que quem, quanto tempo falta, quem que está mais falta, menos falta. Indicadores, são estatísticas, que alguém pode chamar, o nome não é a estatística é a ferramenta, mas os indicadores de desempenho, os KPIs da vida, que você vai ter e vai puxar para que você possa acompanhar. E, por último, antes que você possa aí adicionar, Pedrão, alguma coisa legal, é criar uma cadência na responsabilização. Já falei antes, acabei de falar da importância das pessoas assumirem, mas mais do que isso, tem que ter uma cadência, tem que ter um método de fazer isso. E aí o OKR é o rei de fazer isso. O OKR, a gente tem uma coisa muito legal, que a gente não chegou a falar ainda aqui nesse momento, mas ele tem uma distribuição no tempo muito legal, que é típico de metodologias ágeis. Ou seja, ele diminui muito o tempo de busca de resultados. A gente precisa colocar resultados num curto espaço de tempo, não só esperar um ano inteiro para sair um projeto inteiro, um planejamento estratégico. Você tem que ter a coisa acontecendo com um prazo menor. Então, no caso do OKR, e nessa metodologia desse pessoal também, você tem que olhar que você tem que estar revendo sempre o que você está fazendo. Então, no OKR tem reuniões mensais, tem reuniões que você faz semanalmente só para ver como é que a coisa está. São os sprints que você faz. São coisas que você faz para que você possa garantir que o rumo está andando. Mas você tem que ter uma disciplina naquilo dali. A cada 3 meses você faz uma reunião do OKR assim, você faz uma reunião para revisão de metas, faz um balanço mais profundo do que o mensal, mas faz um balanço e, de repente, se tiver que fazer a meta, você revisa, porque não tá chegando onde você quer, então muda. Ou seja, na metodologia ágil, você tem esse compromisso com a melhoria no processo para que você atinja os objetivos, no que você está executando. Então, é muito importante que as pessoas assumam a responsabilidade, porque quando elas assumem a responsabilidade, elas vão enxergar e vão dar contribuição. E o grupo vai ver, ou seja, é fundamental estar todo mundo junto nesse processo. É uma coisa que não acontece por acaso. Paulo, você estava falando de responsabilidade, né? Aí me veio um flashback aqui na minha cabeça. Você tem que aceitar um pouco o que te pedem, né? O que pedem para você. E aí eu estava lembrando, em 2016, eu comecei um projeto de um lançamento que culminou nessa marca aqui, tudo tal, que é um negócio de um produto digital, vender curso e tal. E uma pessoa que me apresentou para o Paulo, inclusive, que é o Rogério, ele me convidou para lançar os cursos que ele tinha. O Rogério é um cara meio genial, assim, meio não, ele é um cara totalmente genial, fora da caixa, assim, fora de padrão, assim, e fez. Ele tem uma metodologia para investir em bolsa e tal, ele tem um software, um montão de coisa ali, e me chamou para lançar o curso. Aí eu, com 25 anos, falei, puxa, quem que sou eu? Ele poderia chamar tanta gente, mas ele tá. Mas assim, você simplesmente tem que aceitar, porque se ele está chamando você, se ele está pedindo para você, é porque ele reconhece em você que você tem alguma coisa que às vezes nem você mesmo vê, né? Então você tem que aceitar, às vezes, os caminhos que as pessoas te mostram, né? A pessoa te convidou para uma coisa, você tem que aceitar aquilo, você tem que ver o que está por ali. E aí os desafios começaram a acontecer, né? Porque eu tinha começado a trabalhar mais forte com marketing digital um ano antes disso, em 2015, mas nunca tinha gerenciado muito dinheiro, nunca tinha feito grandes coisas. E ele tinha 300 mil, 400 mil reais em mídia, em publicidade para investir na Infomoney. E isso veio depois. Então a gente fez o primeiro lançamento e aí logo depois ele falou assim, ó, tem um dinheiro lá, os meus sócios, um é físico pela Unicamp, o outro é engenheiro, sei lá, coisa assim, a gente não está conseguindo gerenciar direito aquele dinheiro, você não quer fazer, imagina eu, um designer, com 25 anos, aí tinha 3 pessoas lá, um físico, outro engenheiro pelo ITA, me chamando para gerenciar um negócio que eles não estavam conseguindo gerenciar aquele dinheiro. Eu poderia ter falado não, né? Não, eu não tenho competência para isso. Mas se eles estão me chamando, se eles estão me convidando para fazer aquilo, é porque eles enxergaram alguma coisa diferente que eu posso fazer. Então você tem que aceitar. Eu fui lá, peguei aquele dinheiro, coloquei na Infomoney, a gente fez. Eles venderam um montão de software, conseguiram um montão de lead, vendendo curso depois. E eles ficaram felizes. Ninguém chegou para mim e falou assim, ó, não gostamos, acho que ficou errado e tal. Não, porque às vezes você tem que aceitar coisas que você acha que você não tem competência. Mas se alguém, você acha que está mais acima de você, está te chamando para fazer isso, é porque ele identificou alguma competência que você tem. Então, eu acho que tem que aceitar muitas coisas também, né, Paulo?
Tem que assumir, né? Na verdade, assim, diante de uma liderança competente, né? Eu costumo dizer isso. Quando você é chamado para um papel que você acha que você não está preparado, aquela liderança, se é boa e se ela enxergou em você essa pessoa, e você começa a trabalhar com um grupo bom e esse grupo tendo essa segurança relativa entre eles, né? Com pessoas, com empresas sérias, com princípios, valores e tudo mais, a tendência é de que a execução fique mais fácil, né? Então, nesse sentido, assim, é muito legal a gente ver que o exercício da liderança é fundamental para que essa coisa aconteça bem e acontecido, né? Aí eu queria dar um exemplo para vocês, né? Eu queria trocar, Pedrão, a gente viveu uma coisa num cliente, né? Que eu acho que você lembra disso, que é uma empresa que, na verdade, aí fatura, sei lá, 2 milhões por mês, coisa parecida, 3 milhões por mês, por aí. É uma empresa que recentemente passou para o lucro real, então a empresa está vivendo uma situação agora de lucro real, ou seja, o lucro real exige um controle, uma execução muito melhor das suas atribuições, e que aí o cara chegou para a gente para conversar o seguinte: eu estou com dificuldade agora, porque agora no lucro real, final do ano e tal, eu vou me pôr de renda, acho que eu vou começar a pagar, porque agora o movimento começou a melhorar e tal. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou prever o meu resultado do ano que vem? E aí você vai ter que buscar, no todo o processo, você vai ter que buscar alguns sentidos conceituais. Então, ele trabalha mais em regime de caixa do que em regime de competência. Então, tem que implantar a contabilidade na empresa para que ele possa acompanhar melhor a coisa, para poder fazer previsões melhores, para que ele possa executar uma gestão melhor. Então, eu coloquei essa coisa para dizer o seguinte: a gente vai sempre estar se deparando com a necessidade de refletir sobre a cadeia do que você está fazendo para você ter uma execução cada vez melhor. Então, é importante que você perceba que esse processo requer, primeiro, saber o que você quer da vida na empresa, segundo, o que você quer de objetivos, e aí vem a importância do OKR, que eu vou terminar com ele falando, a importância de você fazer esse negócio descer para a população, para os gerentes primeiro, depois para todo mundo, que essa coisa venha de baixo para cima e de cima para baixo e se encontre, ou seja, que as pessoas participem muito, que todo mundo conheça a meta de todo mundo, para que você possa também, que você também dê as condições de que as pessoas se desenvolvam treinando as deficiências ou as necessidades que ela tem, a organização possa começar a conviver com coisas, por exemplo, o seguinte: imagina uma situação, e isso era um caso mais ou menos parecido que a gente teve, o cara começa a ter lucro e não sabe o que fazer com o lucro, ele acha que o lucro, aí ele começa a ter que diminuir o lucro porque ele vai pagar muito imposto. E aí, olha só que reflexão importante para você pensar e falar: nossa, como é que pode? A gente está, né, refletindo sobre esse... Mas é o momento, cada organização tem o seu momento. E é uma verdade. E a gente precisa entender o seguinte: para que a empresa existe? Ela existe para atender as necessidades da sociedade, da comunidade, dentro de padrões, né, éticos, né, e que ela possa produzir bem para a sociedade, para a comunidade onde ela está. Então, se ela está fazendo isso, ela tem que fazer mais. Se ela está dando lucro, o lucro é reconhecimento de que as coisas estão indo bem. Só que, em vez dela pensar em alguma, sei lá, guardar o dinheiro ou tirar o dinheiro, os sócios tirarem o dinheiro, ela deve reinvestir no negócio. E no que ela reinveste nesse negócio, ele vai crescendo exponencialmente. Então, veja, esse processo de você gerenciar uma empresa, ele passa muito por uma dinâmica enorme. Cada empresa tem um posicionamento de momento que ela está, a situação que ela está, mas você tem que se perceber o seguinte: eu preciso organizar essa coisa e preciso deixar claro para as pessoas o que é o importante, o que é o mais importante esse ano, as coisas mais importantes. Aí vem no OKR, a gente faz os principais, estabelece os objetivos por diretoria, no caso começa com a direção, os 2 ou 3 objetivos. Isso daí vai descendo, cada um embaixo vai assumindo esses objetivos, viram metas ou não, mas eles têm os objetivos, derivam dele, vêm as metas para que eles possam ser confirmados. Então, assim, você tem que ter um processo para executar uma gestão de uma empresa. E essa execução é uma arte, né? Eu sempre costumo dizer, a administração é uma arte, não é um negócio lógico. Tem pessoas e tem momentos, cada um tem uma dinâmica, cada organização está vivendo um momento. Então, você tem que ter jogo de cintura.
aquilo que você falou, você tem que experimentar, você tem que errar, você vai errar, é isso que eu falei da outra vez. A empresa tem que ter um ambiente saudável para essas coisas, né? Tem que testar, né? A gente, no marketing digital, a gente fala muito teste AB, tem que ir testando as coisas, né? Isso. Mas assim, para concluir, eu diria o seguinte, a gente fecha, assim, eu da minha parte, eu diria que assim, um aspecto muito importante, a ferramenta mais prática que hoje em dia a gente tem para lidar com essas coisas, do ponto de vista de gestão da empresa, é o OKR. Uma ferramenta extremamente experimentada no mundo inteiro e que dá uma possibilidade de integração das pessoas incrível, que dá uma possibilidade de visão do negócio por todo mundo que as pessoas não têm no normal, no dia a dia, porque elas estão ali no urgente, fazendo os seus processos, suas e tal, e elas precisam executar bem os planos importantes para a empresa. Então, quando isso é feito, existe um alinhamento muito grande das pessoas com os objetivos estratégicos da empresa, né? Existe também uma aceleração do desempenho, uma tendência natural e inevitável de que os resultados acabem acontecendo muito melhor, com engajamento, motivação, transparência. Então, assim, precisamos conhecer, quem não conhece essa ferramenta precisa conhecer mais, porque ela é muito fantástica para poder ajudar muito nisso daí, né? E eu diria que a execução acompanhada de bons elementos de gestão dessa execução, no sentido de o que você está fazendo, como é que você está executando, elas são muito importantes para que a gente possa ter os resultados esperados e possa fazer a empresa alavancar e ter um desempenho até melhor do que o que ela espera mesmo, né? Legal, perfeito. Bom, e da minha parte, já que você certamente está executando alguma coisa agora, se não está planejando o que você vai executar lá na frente, mas certamente você, como empresa, está sempre executando alguma coisa, né? E já que está executando alguma coisa, primeiro, procure executar bem, conheça as ferramentas, conheça os conceitos, conheça os princípios, aprimore todos os dias, esse é um conselho que eu gostaria de dar para você, e mais que isso, inclua o digital nas suas execuções, né? O digital tem que estar inserido em cada lugar da sua empresa, não é só no marketing, não. Tem que estar inserido em tudo, porque o futuro já chegou, né? Já faz um tempo tudo isso e você tem que se adaptar. Então, insira o digital na sua execução, insira o digital nos seus planos e faça as coisas serem mais digitais. Então, agradeço aí a sua presença em mais essa edição do Talk Grow. Eu lembro sempre você de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você pode pegar o link dele aqui em cima, mandar no WhatsApp, mandar nos grupos de WhatsApp. Outro dia, né, Paulo? O Paulo recebeu um depoimento e me passou, uma pessoa emocionada, então eu fiquei muito feliz com aquilo. Então, compartilha, ajuda essa mensagem a chegar em mais empresas e vamos... Estamos aí. Obrigado mais uma vez por ter assistido esse Talk Grow até o fim. Gostaria de lembrar também que a gente está cortando os melhores momentos do Talk Grow. Então, siga a gente no Instagram também, porque lá a gente posta os melhores momentos. Aqui no YouTube tem também uma playlist com isso. E falando em execução e inserir o digital nas suas execuções, gostaria de lembrar que a próxima edição do Talk Grow vai ser sobre atitude digital. Então, não perca o próximo Talk Grow também. Eu vou ficando por aqui. Também me despeço aí, agradecendo a atenção de vocês e dizendo que a gente está na mão da gente, né? Transformar esse mundo, e a execução é o meio que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Então, eu diria que a gente executando bem, a gente executando com amor, a gente executando com competência, as coisas acontecem. Temos que ter a visão, sim, do que é importante, do que é o propósito das empresas, das coisas, ou seja, o sentido em tudo que a gente faz, a reflexão de que o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar, a postura, ética e tudo mais. Mas o importante é fazer com consciência, com determinação, com perseverança e com sentido aquilo tudo que a gente faz. Então, muito obrigado, foi um prazer revê-los e estamos à disposição de vocês, qualquer coisa, como o Pedro já falou. E na próxima a gente vai falar, então, sobre o digital, como o Pedro comentou também. Muito obrigado, um abraço. Valeu, gente, até mais.